tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Para quem não me conhece, me chamo Patrícia. Então aproveite, se inscreva no canal, deixe seu comentário. E aí, é isso aí, vamos pro vídeo. Hoje a gente vai estar lendo uma passagem da Bíblia que se encontra em Mateus, capítulo 14 e versículo. A leitura é um pouco longa, mas eu vou deixar aqui a referência e vocês leiam direitinho. Se encontra em 28, que nos diz assim, pra não ficar muito extenso, tá, gente? Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, irmã? Muito linda a leitura. Mas o que a leitura nos fala? Amados, aqui a leitura vai falar sobre Jesus andando por cima das águas, Jesus andando por cima do mar. Eu acredito que essa leitura já foi lida na sua igreja, no seu ministério. E o que ela quer nos trazer para nossos corações, que Jesus quer deixar nos nossos corações, é que quantas das vezes a gente não é medroso, quantas das vezes nós não duvidamos, quantas das vezes a gente não tem pouca fé, a gente não duvida daquilo que Deus nos entregou, a gente duvida daquilo que Jesus tem para nossas vidas. E por conta disso, a gente deixa de viver o extraordinário com Deus, deixa de viver o sobrenatural com Deus. Pedro era um dos discípulos de Jesus. Pedro era aquele discípulo, sabe, que não ficava quieto, que sempre estava ali, sempre tinha algo para falar. E Pedro, quando Jesus estava andando por cima do mar, andando por cima das águas, os outros discípulos: não é um fantasma, não. E Pedro olhou assim e falou, e Jesus falou que Jesus se identificou: e se és tu, Jesus, se é o Senhor, manda que eu vá até ti. E Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro, quando estava nos olhos fixados em Jesus, Pedro começou a sair do barco, Pedro começou a andar em cima das águas. E até então, a mentalidade de Pedro, seus olhos estavam em Jesus. Então ele, em momento nenhum, falou assim: não, eu não estou mais no barco, eu já estou andando por cima das águas. E quando Pedro, ele tira os olhos, quando o vento começa a bater em Pedro, quando Pedro começa a sentir o vento, começa a sentir a brisa do vento, começa a sentir o vento bater nele, ele tira o olhar de Jesus e olha para a água e começa a nascer nele o medo, e Pedro cai. Pedro começa a se afogar. E a palavra de Deus nos diz que Pedro fala assim, que no versículo 30 vai dizer que Pedro começa a mergulhar. Aí no versículo 31 vem o versículo 31, 32. Aí Pedro, ele começa a gritar por Jesus, começa a falar: Senhor, socorre em mim. E o que eu acho interessante nessa passagem é que Jesus olha para Pedro e fala assim: por que duvidaste? Por que temeste? Por que tiraste os olhos de mim? Por que duvidaste? E Pedro, ele começa a afogar, começa a mergulhar na água. E aí Jesus estende sua mão, ajuda Pedro e leva até o barco. E eles, naquele momento, todos os discípulos adoraram Jesus. Prestaram a Jesus adoração, reconhecendo que ele era realmente o Filho de Deus. E qual que eles fizeram? Foram adorar. Mas Pedro caiu na água, Pedro mergulhou na água, sim, Pedro mergulhou na água, sim, Pedro caiu sim na água. Mas o que me chama mais atenção é que Pedro, ele andou sobre as águas junto com Jesus. O que isso quer dizer? Quando nós confiamos inteiramente, quando nós estamos olhando inteiramente para Jesus, nós podemos viver o extraordinário com Deus, nós podemos viver o sobrenatural com Deus. Quando nossos olhos estão fixados em Jesus, não importa se o vento é forte, não importa a tempestade está se levantando, não importa o que estamos vivendo, não importa, porque Deus está no controle. Quando nós estamos olhando para aquele que pode todas as coisas, a nossa vitória é garantida. Mas quando nós tiramos nosso olhar, quando nós tiramos os nossos olhos do mestre, o medo vem, a ansiedade bate,
a luta vem, tudo vem sobre você e você começa a sentir medo. E quando nós não estamos olhando para Jesus, o que irá nos acontecer? Nós certamente fracassaremos, certamente cairemos. Mas quando nós lembramos do nosso Senhor Jesus, quando nós reconhecemos que Ele pode e nós clamamos por socorro, Jesus vem com sua misericórdia, com seu amor eterno e nos socorre. Então, meus amores, que nossos olhos estejam sempre fixados em Jesus, que a gente não venha perder o nosso alvo, que não venhamos perder. Nosso alvo é Jesus, nosso alvo é a eternidade e que a gente não venha perder isso por nada. Por mais que muitas das vezes o vento venha ser forte, mas continue olhando para Jesus, porque nele está a nossa vitória. Que Deus te abençoe, um grande beijo, até o próximo vídeo.